Olá, queridos. Hoje, conforme Gálatas 5:22 e 23, finalizamos nossos devocionais sobre o fruto do Espírito, falando sobre o domínio próprio. A verdade é que se não controlamos nossas vidas pelos impulsos do Espírito, estaremos fora de controle, impulsionados pelos desejos da carne. Apesar do tema ter uma conotação de apenas autocontrole, não conseguimos nos controlar sozinhos e resistir a ponto de nos manter longe do pecado. Sem a ajuda do Espírito Santo, nossa capacidade de autocontrole se limita a segundos ou minutos, talvez. Veja o conselho de 1 Tessalonicenses 4:4. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Tiago, capítulo 3, versículo 2 diz: Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Uma das coisas mais importantes a se controlar é a língua. Porém, ela não age sozinha. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso, temos que submeter o controle de nossos sentimentos, pensamentos e emoções a Deus, para não pecarmos ao falar. Provérbios 10:19 diz: Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Provérbios, capítulo 21, versículo 1, nos ensina como viver de forma adequada em relação a Deus. Veja, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Para que isso aconteça, é expressamente necessário o relacionamento com a palavra do Senhor. Conforme Salmo 119:9 diz: Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. Nossa capacidade, nosso potencial, nossos dons e até mesmo as bênçãos e recursos celestiais liberados por Deus sobre nós podem ser simplesmente jogados ao lixo se não exercermos o fruto do Espírito chamado domínio próprio. Provérbios 16, versículo 32 diz: Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Êxodo 32, versículo 25 nos mostra as consequências da falta de controle. Podemos perceber que houve rebelião, idolatria, vergonha e muitas percas, inclusive muitas mortes naturais e espirituais. Êxodo 32:25 diz: Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. Romanos 7, versículo 5 se refere ao controle da carne e das paixões pecaminosas, como algo que deve estar presente apenas no passado dos cristãos. Hoje, pelo controle do Espírito Santo, somos chamados a gerar vida vivendo em obediência a Deus. Romanos 7:5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos de forma que dávamos frutos para a morte. Encerramos nossos devocionais com um conselho tremendo da parte de Deus, e esse conselho diz respeito à obediência. Salmos 32:9. Não sejamos como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Que sejamos alegremente e voluntariamente obedientes a Deus. Deus abençoe seu dia.